Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, agradecendo a Deus, porque a Eucaristia é agradecimento, agradecendo a Deus por nós, pela nossa saúde, e pedimos pelos cuidadores dos doentes, dos idosos. Vamos pedir os que têm filho pelos seus filhos, pelos netos, pelos nossos trabalhos. Que Deus nos assista acima de tudo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Cristo e a constância, sejam bem-vindos e esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre iniciamos a Eucaristia pedindo humildemente ao Senhor a sua misericórdia, o seu perdão, o seu carinho. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos chamados e convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Pai de bondade, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. E agora, agradecidos por termos sido perdoados, louvemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Esta primeira oração, a coleta, momento em que nós coletamos, reunimos todas as intenções pelas quais estamos celebrando.
Assim, cada um em seu coração, ofereça a Deus também tudo aquilo que está para oferecer, pedir, agradecer. E queremos rezar pelos aniversariantes do mês. São muitos os que aniversariam este mês. Inclusive o Alexandre, né? Nosso aqui cameraman. Eu também aniversario a semana que está começando aí. No meio da semana eu também faço aniversário. Então vamos agradecer a Deus, não é, Alexandre? Pelas graças que nos tem dado, principalmente o dom da vida. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar a semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Isaías é o profeta que acompanhou o povo de Israel durante o exílio na Babilônia. O seu livro é o que contém mais escritos entre todos os profetas. E é o profeta que Jesus cita mais. É o profeta escolhido por Jesus. É o profeta poeta, podemos dizer. E no país de Israel, água vem só 2 vezes por ano. Agora, em julho e agosto, são os meses das chuvas. E em dezembro vem a neve. Então os agricultores, eles têm que se organizar com esses 2 momentos que vem água do céu. Por isso ele começa a leitura de hoje dizendo: assim diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, assim deve ser a palavra de Deus, que vem dos céus, penetra em nossos corações e deve germinar. Então hoje o Evangelho vai falar também disso, de plantio, de semente. E aí nós vemos a necessidade de nós aprendermos a ler 2 livros. O primeiro é a Sagrada Escritura, que é difícil, os seus 73 livros, uma biblioteca. Cada livro praticamente é de uma data, de um período, mostrando uma cultura ou várias culturas. Então é um livro difícil. A palavra de Deus não é fácil. Então nós temos que aprender a ler esse livro. Tá? E o outro livro é o livro da natureza, que nós temos que também aprender desse livro. Tá? Nós vemos aqui o profeta falando daquilo que eles aprenderam, né? Das chuvas. Um oriental até hoje ainda, quando ele sai em viagem, ele não pode esquecer o seu bastão, ou cajado, e o seu manto. Porque a qualquer momento pode vir uma tempestade de areia, ele vai ter que enterrar o cajado mais que ele pode no chão, tirar o manto, se cobrir e ficar coberto até a tempestade passar. Mas eles aprenderam a ler o livro da natureza. E nós, hoje, infelizmente, nos afastamos muito disso.
Quem trabalha na agricultura ainda sabe ler, nós não. Nós vamos atrás daquilo que os meios de comunicação nos oferecem e nos assustamos com chuvas, com raios, às vezes com tempestades mais violentas, porque nós deixamos de aprender a ler nesse livro. E é um convite para nós não nos afastarmos de nenhum desses dois livros, da Sagrada Escritura e do livro da natureza. O salmo que nós vamos cantar vai falar exatamente disso, de semente, de plantio, de terra boa. Então nós vamos cantar. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a plainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoai as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroai com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daqueles que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente,
está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo escreveu várias cartas e 11 delas chegaram até nós. Esta que ouvimos agora é um trecho da carta aos Romanos, ou melhor, a carta às comunidades cristãs que estavam em Roma. E Paulo recebe notícias que elas estavam sendo já perseguidas pelo imperador Nero. Então ele escreve esta carta que tem um conteúdo forte teológico. Nós ouvimos ele dizer, não é, que eu entendo que os sofrimentos do tempo presente. Então ele está sabendo que os cristãos estão sofrendo muito com essas perseguições, com expulsões, de não poder ir a qualquer lugar. E então ele diz, mas vai chegar o tempo em que tudo isso deve mudar, porque Deus vai estabelecer a sua vontade, Deus vai trazer a liberdade para todos os seres da natureza e também para os de Roma. É uma carta que inspira profunda reflexão e dali nós tiramos 2 pontos importantes. Primeiro, a esperança. Não perder a esperança mesmo em momentos difíceis, como nós estamos passando por esses momentos. E mantermos a nossa fé. Fé não se negocia, fé não se troca, fé não se vende. Fé é inegociável. Nós podemos negociar tudo, menos a nossa fé. Então vamos agora nos preparar para o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas?
Jesus respondeu: a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com a fé, com a vontade, e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar. Vamos primeiramente situar Jesus, né? Jesus está lá no norte, na Galileia, que era a região de agricultores. Jesus está hospedado na casa de Pedro. Pedro, que com seu irmão André, eles tinham uma pequena empresa de pesca. E Jesus sai cedo e vai sentar-se à beira do mar da Galileia, na praia. Ele poderia fazer só 2 vezes ao dia, de manhãzinha, porque ainda é fresco, e à tardezinha, porque o calor lá na região é muito intenso. E as pessoas vão se aproximando, se aglomeram, formam, acho que, um bom grupo, e Jesus pede para quem? Para Pedro, pegar o barco e avançar um pouco mais ao largo. E do barco, Jesus fala para as pessoas e conta essa belíssima parábola do semeador. Eu já fico imaginando a alegria de Pedro, em primeira mão, ele ali, perto de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Deve ter ficado aquele dia maravilhado. Que privilégio, a gente diria hoje, estar ali no barco, ele com Jesus e ouvindo as parábolas de Jesus. E aí Jesus conta uma parábola que todos iam entender, porque uma vez por ano e só uma vez por ano podia se preparar a terra e plantar, porque viria a chuva, e aí eles teriam certeza dos frutos que eles teriam. É muito complicado plantar alguma coisa em Israel, por causa do clima. E aí, lendo, eu estava procurando qual é a palavra-chave para a gente entender este evangelho. É o semeador? Não, esse sabemos que é Jesus. A semente é a palavra que ele está falando. O terreno, e o terreno somos nós. E ele mostra 4 tipos de terrenos. Mas ainda qual é a palavra-chave? A palavra-chave é coração.
porque o coração deste povo se tornou insensível. Um coração insensível não ouve a palavra. Como Jesus diz, vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve. Pessoas com o coração distraído, nós diríamos hoje. Como é importante, diante da palavra, abrir o coração. E aí cada um, de acordo com a sua vida, com sua história, com o seu modo de acolher a palavra de Deus, vai dar frutos. Nós que estamos aqui não vamos nos colocar como terreno pedregoso, nem espinhoso, nem terreno duro do caminho. Nós sim, que participamos da Eucaristia, dos sacramentos, que rezamos, lemos a palavra de Deus, é claro que nós estamos no terreno bom, né? Agora, a resposta que vamos dar vai depender do quanto nosso coração vai estar aberto. Aí nós poderemos dar, quem sabe, 20% ou 30%, já estaria bom. 60% é muito, é bastante já. Agora 100%, puxa, se nós pudéssemos fazer com que o nosso coração se abrisse e a resposta fosse 100%. Mas esse evangelho sempre me chamou a atenção pelo que vai seguir logo adiante. Depois que Jesus termina de falar, ele diz para Pedro, vamos mais ao largo, né? Mais para o fundo. Chegaram ali, Jesus diz para Pedro que lance a rede. Quem que entende de barco, viração do vento, de rede, de peixe? É Jesus? Não, é Pedro. Pedro é o profissional disso. E o que Pedro vai responder? Senhor, nós tentamos a noite toda e não pescamos nada. Então é um profissional da área que está falando. Mas, ele completa, em atenção à vossa palavra, vou lançar a rede. E assim o faz. E pegam tantos peixes que ele vai chamar até os companheiros de outra barca para ajudar. Aqui está um exemplo grande de profissão de fé. O profissional entende da sua profissão. Aí é pedido alguma coisa totalmente fora. Mas, em atenção à vossa palavra, vou atirar a rede. Então nós temos que aprender este livro da palavra de Deus e ver como que em situações tão difíceis, né, se a gente confiar, se a gente tiver a fé, a esperança, no tempo de Deus, não no nosso tempo, aí as coisas acontecem. Deus nunca dá a nós aquilo que nós pedimos, não, sempre lhe dá em abundância. Jesus ensinou isso já no primeiro milagre que ele fez em bodas de Caná. Ele extrapolou em quantidade e a qualidade do vinho. Jesus, quando cura alguém, ele não faz de qualquer jeito. Ele dá muito mais do que pedimos. Somente que no tempo dele, não no nosso tempo. O nosso tempo é o tempo chamado cronos. Aí vem cronometria, cronômetro. Esse é o nosso tempo. E nós estamos assim, tão apressados ultimamente, e já faz tempo, que quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede no nosso tempo, e se possível para agora, ou para daqui 5 minutos. E o tempo de Deus é o kairos, tempo oportuno. Quando Deus vê que é oportuno, Ele dá e dá em abundância. Então isso nós temos que aprender. Tá? E a nossa resposta sempre é muito ínfima. Por isso essa parábola diz, olha, se você doar 30%, tá bom? É o que você pode doar. 50% ou 60%, melhor ainda. 100%, aí já seria o ideal. Aí superaria todas as outros terrenos. Então hoje, rezando junto com esta parábola, vamos primeiramente oferecer a Deus os nossos serviços, assim como Pedro ofereceu a barca, e pedir a Deus
que olhe pelas nossas necessidades, olhe por aquilo que nós precisamos para nós e para servir a outros. E temos a certeza de que seremos atendidos. Fiquemos em pé e rezemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ao Divino Semeador peçamos que a palavra por Ele pronunciada gere entre nós frutos de vida e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Fazei, Senhor, que a igreja esteja sempre disposta a semear a boa nova de Jesus a todos os povos. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. O semeador saiu para semear a boa semente. Dai alegria aos missionários que empenham todas as suas forças para anunciar vossa palavra. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Agraciai os trabalhadores do campo com tempo favorável, colheitas generosas e justa remuneração. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Iluminai-nos para que saibamos valorizar e respeitar toda a obra da vossa criação. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Acolhei nossa prece silenciosa. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. E agora, um instante de silêncio, vamos também levar a Deus as nossas preces, nossos pedidos pessoais. Deus da vida, acolhei as preces que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o
crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos recordar agora os nossos queridos falecidos, familiares, parentes, amigos. Pela comunidade, estamos rezando por Giovanni Nogueira Paiva, falecido ontem. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos agora com alegria a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Mesmo à distância, saudemo-nos em Cristo, desejando a paz mutuamente. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade, tem piedade, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meus irmãos e irmãs, eis aqui o corpo de Cristo. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós.
Tu de meus caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará? Alguns avisos. Na próxima terça-feira, dia 14, é dia de São Camilo de Leles. São Camilo, padroeiro de todos aqueles que assistem os doentes. Então nós não iremos celebrar na quarta-feira, mas sim na terça-feira, no mesmo 15 horas, em louvor a São Camilo. E no final da missa, para os que desejarem, nós faremos a unção com óleo. Então, terça-feira, 15 horas, a missa de São Camilo. Quarta-feira nós não teremos missa. Também eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de vir durante a semana para retirar as fichas de participação. E com isso tem deixado muitas pessoas que poderiam participar e não estão participando. Então, a partir da próxima semana, não será mais necessário o uso das fichas. Podem vir sem fichas, que assim todos têm a oportunidade de estar rezando conosco, celebrando conosco. E também no final da missa nós temos as cestinhas ali na porta para aqueles que quiserem fazer a sua oferta. Então vamos agora em pé, pedimos a Deus a sua bênção. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, venha sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos que nos assistem, a vocês aqui presentes, quero desejar um bom domingo, agradeço pela presença, uma boa semana. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. O Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria,